Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa oportunidade, para que possamos mais uma vez refletir sobre o Evangelho do nosso Mestre, os seus ensinamentos de amor, para que Ele também possa tocar nosso coração, transformar nossa alma, desse caminho que nós aqui escolhemos, através dessa reencarnação, através dessa existência, que possamos aproveitar a lição de hoje, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, como uma reflexão que vai calar fundo em nossos corações, nos ajudando a compreender melhor a necessidade do perdão, do amor ao próximo e principalmente o amor aos inimigos. Porque nós sabemos que não é fácil amar nem aqueles a quem são afetos nossos, que dirá os inimigos. Mas nós vamos refletir com Jesus e perceber que não é tão difícil assim quando a doutrina espírita ela clareia o nosso entendimento. Quando a gente passa a entender os princípios da doutrina espírita, tudo aquilo que nós viemos buscar aqui como ensinamento, nós vamos perceber que não fica tão difícil quando compreendemos. E aí nós temos que transformar isso e colocar em nossa vida diária. Aí fica muito mais fácil a gente aplicar esse conhecimento. Então vamos refletir um pouquinho, porque as palavras de Jesus, já no início do Evangelho, é retribuir o mal com o bem. Ele já nos fala dessa maneira: aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai, que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os justos e os injustos. Pois se amai apenas aos que vos amam, que recompensa tereis? Já é a pergunta de Jesus. Se a gente ama só aqueles que nos amam, que recompensa nós vamos ter? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que, se vossa justiça não for maior do que as dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que a amam? E se vós fazeis o bem apenas ao que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestei apenas àqueles a quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Está em Lucas capítulo 6, versículo de 32 a 36. Então nós lemos ali a introdução em que Kardec escolhe essa passagem do Evangelho de Jesus, segundo Lucas e também segundo Mateus, no anterior, para nos falar justamente sobre essa questão do amor aos inimigos. Porque como ele fala em amor, nós vamos pensar assim, nossa, é tão difícil amar o inimigo, porque já temos uma dificuldade enorme de, às vezes, tentar perdoar, que dirá amar. No capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos o item dele é: bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus nos recomenda para perdoarmos, para ser perdoados. Já nesse capítulo 12, que nós vamos buscar refletir hoje, ele está falando de amar os inimigos. Não é só perdoar, é muito além. Porque perdoar é uma coisa, eu perdoo, mas também não quero mais ver. Nem passa pela minha porta, não quero. Se eu estiver passando aqui, vou atravessar a rua. Se ele estiver passando do outro lado, não importa. Então a gente, às vezes, até pseudamente perdoa, mas não ama. E Jesus pede para amar. Ele vai além quando ele pede para amar. Ele
não basta então, vamos ver sobre isso, né? Não basta só perdoar, é preciso amar. Até porque a maior lei, né, de Deus, a lei divina, é a lei de amor. E enquanto a gente não desenvolver o amor em nossos corações, dificilmente a gente sai aqui das rodas das reencarnações. Porque o amor é o que vai nos mover, o amor é o que nos dá a certeza de purificação, de pureza espiritual. É ele que afere essa nossa condição de evolução. Enquanto não aprendermos a amar, nós estaremos repetindo experiências, porque o objetivo de estarmos aqui na Terra é aprender a amar. Tudo bem, né? Mas amar aqueles que são bons conosco, aqueles que fazem o bem para a gente, que são nossos afetos, são queridos. Mas amar os inimigos, que tarefa, que exercício que a gente tem que realmente colocar em prática no dia a dia. Porque tantas são as situações que nos vemos envolvidos quando alguém recusa alguma coisa a nós. A gente já fica nervoso, já não fica agradável para nós, né? Já sente aquela situação infeliz, já vamos acumulando sentimentos inferiores e negativos. Porque muitas vezes tudo que está por trás desses sentimentos ainda, de não aprendermos a amar, é o nosso orgulho. Esse sentimento ainda mal compreendido por nós, mal trabalhado, né? E nós muitas vezes nem percebemos que temos. Então tudo isso vai acumulando para que a gente não consiga fazer esse exercício tão necessário que Jesus recomenda, tão importante para todos nós. E amar os inimigos, né? Quando nós vamos ler lá no Evangelho, está falando assim que não é para que a gente ame como a gente ama realmente uma pessoa que é agradável, que a gente tem a satisfação de encontrar. Quando você vê uma pessoa amada, você sente toda aquela energia boa, positiva, carinhosa, né? Aquele amor que também toca no seu coração. Você deseja estar próximo a ela. Mas quando você vê alguém em que você já tem essa dificuldade de relacionamento, já tem uma certa repulsa. Tem realmente um fluido inferior ou negativo ali naquele instante. Mas quando nós falamos em amar os inimigos, Jesus não está querendo justamente que a gente faça, ter o mesmo amor ali que a gente tem para alguém que a gente ama sem problema algum. Mas a gente não opor obstáculo à reconciliação, né? Para que a gente possa desejar o bem a eles e não o mal. Se às vezes ocorrer uma ocasião da gente ser útil a eles, a gente fazer esse bem a eles. Porque muitas vezes pode acontecer da gente ver aquela pessoa em que a gente tem alguma resistência, vamos dizer assim, e você vê ela passando por uma situação negativa, inferior, e você poderia estar ali auxiliando, mas você já não quer. Por quê? Porque muitas vezes essa dificuldade de trabalhar os sentimentos é maior. E é isso que Jesus queria. Queria que nós pelo menos não tivéssemos essa dificuldade, que a gente pudesse dar a mão àquele irmão. Porque muitas vezes é aí que está o exercício de aproximação entre essas almas. Porque nós não sabemos se de repente aquela maldade ali, momentânea, né, só falta às vezes um empurrãozinho de nós chegarmos, ser os primeiros a quebrar esse gelo. Porque muitas vezes precisa de alguém começar. Quando tem uma contenda, uma dificuldade, uma discussão, aí fica cada um no seu, né? Não, se ele não vir, eu não vou. Não, primeiro ele, depois eu. Enquanto um não decide chegar e falar e pedir perdão, ou conversar de alguma maneira, o outro fica também recolhido. Veja que é uma briga de egos ainda acontecendo. Nós temos essa dificuldade de deixar com que o orgulho, né, saia e entre a humildade, para que a gente possa realmente chegar no outro, conversar com o outro. Quem sabe desfazer um mal-entendido momentâneo ali. Então, a gente pode, com certeza, né, estender a mão no caso de necessidade, retribuindo assim esse mal que ele nos fez com esse bem. Aprendestes então, Jesus nos falando ainda, o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, para não resistir ao mal que quiserem vos fazer, mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhes também a outra. Então, quando ele fala sobre isso, nós não vamos, é claro, começar a refletir isso ao pé da letra, porque seria muito fácil, né? Vou lá, então eu dou a outra face, o outro me bate, e eu fico assim? Lógico que não, né? Quando ele fala para a gente apresentar a outra face,
ele está dizendo que a gente deve mostrar ao outro o outro lado da moeda. Diante da violência, a gente pode usar a brandura, a mansuetude, a mansidão, a tolerância, a paciência. Então, é o outro lado do sentimento inferior, dando a essa condição do amigo, né, a entender que você não está comungando naquele mesmo sentimento, naquela mesma sintonia, naquela mesma vibração, porque aí vai depender de você e não do outro. Uma escolha nossa. Porque quando a gente deixa esse orgulho falar mais alto, a gente quer revidar, quer usar do artifício da vingança para devolver na mesma moeda, ou até pior, ou até piorar a situação do outro. A gente fica estudando requintes de crueldade para devolver aquela maldade que foi nos direcionada, para que a gente saia ganhando. Tudo isso vem do nosso orgulho, porque a gente não pode sair perdendo numa contenda. Eu tenho que ser o melhor do que o outro. Mas, na verdade, nós estamos aqui aprendendo dentro da doutrina espírita que nós temos que ser melhor, sim. Mas não melhor que o outro, mas melhor que nós mesmos. Melhor do que fomos ontem. Amanhã, melhor do que fomos hoje. E assim sucessivamente, para que a gente alcance realmente essa evolução tão necessária. Sem isso, nós vamos ficar estacionados, parados no tempo. E não condena Jesus a defesa, mas sim essa vingança. É isso que ele está condenando. A questão da vingança. A defesa não. Porque nós não precisamos nos entregarmos como cordeirinhos no matadouro. Nós podemos sim lutar, defender-nos, mas não com as mesmas armas dos nossos inimigos. Quando ele usa violência, podemos usar a razão, o sentimento, a nossa inteligência emocional, e tudo isso vai modificando aos poucos. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o vosso orgulho, e que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Palavras de Jesus. E aí, como é que fica? Nós normalmente não queremos saber, a nossa honra é muito mais importante aqui na Terra, quando o nosso olhar é apenas material. A gente quer saber o que os outros vão falar de mim, o que os outros vão pensar de mim se eu não for lá e não me defender. Mas na verdade nós não estamos querendo nos defender, nós estamos querendo nos vingar. Essa é a diferença. Porque olha só como ele fala aqui. É mais glorioso ser ferido do que ferir. Por que será? Com o conhecimento da doutrina, nós sabemos. Porque quando alguém nos fere, a responsabilidade é dele. Quando nós ferimos, a responsabilidade é nossa. Você que se compromete com a lei divina quando você está ferindo. Mas quando você está sendo ferido, quem está se comprometendo com a lei divina? Com a sua própria consciência? O outro. Então vai ficando mais fácil compreender o porquê da necessidade de perdoar e até amar o outro. Porque nós já entendemos as leis divinas, já estamos estudando essas leis, conhecemos os mecanismos que regem esse nosso caminho. Essa lei é para todos nós, encarnados e desencarnados. Espíritos que estamos aqui em aprendizado. E quando nós estamos nesse aprendizado, quando nós começamos a fazer essa caminhada, primeiro simples e ignorantes, nós estamos, no primeiro momento, numa infância espiritual. É natural que a gente tenha instintos, que a gente não saiba agir ainda com sentimentos mais apurados. Muitas vezes, quando a gente apanha, a gente quer bater, a gente reage, a gente não está agindo, a gente está reagindo diante das situações. E no começo isso é muito natural. Está lá no Evangelho dizendo que no início, na infância da humanidade, o homem ainda age por instinto. Com o tempo, com um maior amadurecimento, ele vai aprendendo a desenvolver esses sentimentos. E a partir desse ponto, ele começa a ter novos horizontes. Ele começa a passar a agir. Isso vai depender de cada um de nós. A compreensão faz com que a gente pare de reagir diante das situações e comece a agir. Nós temos até um exemplo de Jesus que fala sobre isso. Vou buscar aqui.
para que nós possamos entender a bondade de Jesus no momento em que ele também passa por uma situação semelhante. É de uma mensagem do Divaldo, na obra Palavras de Luz, Agir e Não Reagir. Quando Jesus estava com Anás, o sumo sacerdote lhe perguntou sobre a sua doutrina, ao que ele respondeu: nada falei em oculto, pergunte aos que me ouviram. Foram as palavras de Jesus para Anás. Mas um soldado que estava perto, ao lado do representante de César, agrediu-o, esbofeteando-lhe a face. Para mim, palavras de Divaldo dizendo aqui, este gesto é dos mais covardes, bater na face de um homem atado. Então, Jesus não reagiu, agiu com absoluta serenidade. Pacifista por excelência, voltou-se para o agressor e lhe perguntou: soldado, por que me batestes? Se errei, aponta-me o erro. Mas, se eu disse a verdade, por que me batestes? É uma lição viva para nós, né? Porque ele poderia apelar ali para a justiça do representante de César e ter se encolerizado, ter tido um gesto de reação. Mas ele preferiu agir. Assim também deveríamos estar recorrendo nos momentos de dificuldade da nossa vida, quando também nos defrontamos com situações parecidas. Mas normalmente a gente entra na sintonia do outro, se contaminando com a energia do outro, né? E aí a gente acaba se deixando levar ali pela ira, pela cólera, e devolve aquela situação, reagindo, né? Tentando se vingar, ser melhor que o outro, até ganhar, né, nas palavras com o outro. Mas quando nós usamos dessa ação, principalmente nesse exercício de perdão e de amor ao próximo, a gente já está exercendo essa faculdade do livre-arbítrio, que são ferramentas que nós possuímos. Nós já temos como escolher o nosso caminho. Porque nós sabemos que o mal na Terra, ele tem uma existência fictícia. O mal, na verdade, ele não existe. Ele é apenas a ausência do bem. Essa situação temporária dos homens aqui, as imperfeições, né, não é permanente. O homem, ele vai modificar, ele vai se transformar, porque ele é um espírito eterno, ele é filho de Deus. Vai chegar um dia que ele vai estar purificado, como todos nós, porque nós temos uma essência divina que lateja em nós, né, que está aqui, tão latente, só precisando de carinho da nossa parte para fazer com que ela se desenvolva mesmo. Como é importante sabermos disso, porque nós vamos conseguindo nos libertar dessas amarras. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre inimigo, a gente precisa perguntar quem que é o inimigo mesmo. Será que o inimigo é o outro? Ou o inimigo ainda é aquilo que trazemos dentro de nós, de nossos corações, as nossas imperfeições, tudo aquilo que está ainda muito arraigado em nosso espírito, que nós ainda não percebemos a necessidade de trabalhar, de modificar, porque nós somos criaturas que estamos trazendo aí, no decorrer de nossas existências, uma bagagem espiritual, experiências. E como essas experiências, muitas vezes, são lições educativas para o espírito, nem sempre a gente para pensar. A nossa vida é tão corrida, nós fazemos as coisas tão automaticamente, não paramos para perceber as coisas, não pensamos, não refletimos. Tudo está ligado no automático. A gente coloca ali a nossa vida no piloto automático e sai fazendo as coisas, sem pensar, sem analisar, sem perceber o que fazemos, o que dizemos ao outro. Muitas vezes a gente nem tem a intenção de ferir ou magoar o outro também não tem essa intenção. Mas se nós já não estamos bem, qualquer palavra atravessada vai nos incomodar. Mas devemos agradecer até mesmo, está lá no Evangelho dizendo assim, devemos agradecer àquele que é um instrumento de prova para nós. Porque se não é o outro na nossa vida, como é que a gente se conheceria? Como é que a gente saberia que a gente ainda tem orgulho, por exemplo? Egoísmo. Porque através dessa questão, do outro estar nos incomodando de alguma forma, é que vamos nos conhecendo, percebendo aquilo que tem em nosso coração. Aquilo que ainda está ali, precisando burilar. E na hora que alguém fala alguma palavra que não nos agrada,
aquela coisa que ferve dentro da gente, melindre, orgulho, irritação, raiva, ira e tantas outras, nada mais são do que sentimentos que estão em nós, não está no outro. O outro só teve o condão ali, né, de fazer com que a gente enxergasse. Mas é muito mais fácil dizer assim, olha, aquela pessoa me incomoda, me irrita. É muito mais fácil. Porque quando eu coloco a responsabilidade em mim, o que acontece? Sou eu que tenho que modificar. Mas se eu deixo na condição do outro, é ele que tem que se modificar. Porque se ele melhorar, eu também melhoro. Porque é ele que me irrita. E eu sou uma pessoa maravilhosa. Não tenho defeito nenhum. Então, quando eu percebo que o problema está comigo, eu assumo isso, eu não nego mais, eu passo a modificar os sentimentos no meu coração. Eu percebo que o trabalho é meu, é íntimo, é interno. Eu não preciso mais transferir a responsabilidade para o outro. E aí começa uma nova fase para a gente. Porque começamos a perceber que toda essa situação estava o tempo todo aqui, escondidinha. E agradecer ao outro que nos mostrou isso, reconhecer que é ele o causador, né, da nossa autodescoberta, autodescobrimento, autoconhecimento, vai facilitar também. Porque aí você começa a perceber que ele está sendo um auxílio muito grande nessa caminhada nossa aqui. Porque sem o outro, a gente ficaria sem esse respaldo, né? Sem esse flashback. Então a gente precisa desse feedback, né? Feedback. Então, olha, onde e quando começar? Porque muitas vezes a gente não sabe como começar a fazer esse trabalho íntimo de perdão, né? Já foi ontem o nosso trabalho. Na verdade, a gente já deveria ter começado há muito tempo. Mas quando nós adentramos a doutrina e começamos a conhecer os ensinamentos, dizendo que somos espíritos imortais, olha que coisa boa. Né? Somos espíritos imortais. Cada aprendizado aqui representa, né, um pedacinho das nossas oportunidades. E Deus está sempre ofertando isso para nós. Está sempre nos dando cada vez mais oportunidade de trabalharmos esses sentimentos. A família é um empréstimo bendito e divino que estamos ali recebendo para fazer com que o amor também possa desenvolver em nosso coração. Porque sem isso, nós não conseguiríamos. Estaríamos muitas vezes ilhados no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Porque quando, já pensou, eu sempre gosto de relembrar isso. Se nós não tivéssemos alguém com quem nos preocupar, uma família, né, alguém que estivesse ali, que a gente precisasse cuidar um do outro, será que nós não estaríamos cada vez mais orgulhosos e egoístas, pensando só em nós mesmos? Muitas vezes isso aconteceria, porque nós não teríamos como repartir nada, a gente gostaria de estar ali vivendo muito fechado. Então Deus sabiamente nos coloca ali na família. E quem vem nessa família mesmo? Aqueles irmãos que muitas vezes têm contato conosco em outras existências, muitas vezes desafetos. Tem aqueles que são espíritos afins, afetos, amorosos, amigos, que até nos soerguem, nos ajudam, são companhia agradável, mas nem sempre. Muitas vezes nós temos aqueles que são desafetos, são aqueles que, de alguma maneira, nós temos ali maior dificuldade de convivência, de relacionamento, onde muitas vezes o outro não pode olhar para a gente já está, né, arrepiando. Então tudo isso é preciso analisar ali dentro da família, porque Emmanuel considera a família como um cadinho purificador. Esse cadinho purificador é onde nós estamos ali moldando o nosso espírito, né? Onde nós estamos fazendo todo esse trabalho de aprendizado, de sentimentos que estão sendo ali, digamos, trabalhados, né? Compreendidos, e aí desenvolvendo também principalmente o amor, nesse instante, a reconciliação, o perdão. Mas a gente não pode dificultar isso, porque quando nós dificultamos, nós é que estamos adiando esse compromisso. Nós estamos deixando para amanhã, para depois. E com a doutrina espírita, com esse esclarecimento maravilhoso, nós já sabemos que quem sai perdendo quando adia qualquer situação, somos nós mesmos. Não é nenhum outro, somos nós. Adiar, né, esse processo
vai só fazer com que a gente tenha que repetir várias lições. Cada vez mais, às vezes com maior dificuldade. Porque se hoje o planejamento foi para que a gente pudesse fazer de uma maneira, às vezes até mais fácil, amanhã pode ser muito mais trabalhosa. Porque a gente está acumulando, às vezes, as dificuldades. Então, a importância de percebermos que, através da doutrina, a gente conhecer que somos aquele espírito que estamos trazendo essa bagagem, esse passado aí cheio de dificuldades, cheio de, muitas vezes, imperfeições, maiores do que as de hoje, com certeza, porque hoje é bem provável que a gente já tenha conseguido burilar alguma coisa, porque nenhuma encarnação é perdida. Sempre a gente já tem aprendido alguma coisa, sempre alguma coisa fica como lição. Por mais que a gente fugiu de algumas coisas, outras ficam. E é isso que é importante. Quando nós lembramos disso, fica muito mais fácil aceitar o outro, entendendo desta forma, esse compromisso. Quando a gente fala, principalmente, da lei de causa e efeito, tem uma história que Jesus está lá no monte e na perseguição com os soldados que vêm buscar Jesus, e a história de Pedro e Malco com a espada invisível. Eu vou ler essa história para vocês, porque também encontrei na internet, mas é o nosso irmão Adilton Pugliese. Ele é o ex-diretor da Federação Espírita da Bahia, é palestrante, articulista, e ele escreveu esse artigo, eu achei muito interessante, até porque eu não conhecia essa história dessa maneira. A gente tem ouvido assim curtas passagens desse trecho de Jesus, Pedro e Malco, e nunca tinha visto dessa maneira tão abrangente. Então ele fala aqui, Pedro, Malco e a espada invisível. No livro de sua autoria, Até o Fim dos Tempos, psicografado pelo médium Divaldo Franco, o espírito Amélia Rodrigues relembra a histórica figura de José Caifás, sumo sacerdote em Jerusalém, e quem conduziu o processo criminal contra Jesus por haver se denominado Filho de Deus, exercendo forte influência junto a Pôncio Pilatos. Caifás tinha muitos seguidores, e dentre eles destacava-se um jovem ambicioso e de origem desconhecida, chamado Malco, que anelava por chamar atenção e gozar de privilégios, disputando honrarias a troca de infâmia e adulação ou de perseguição. Naqueles dias tumultuados, relata a dona Amélia, a entrada de Jesus em Jerusalém, entre ramos, folhas de palmeiras e sorrisos, demonstrando a sua liderança junto ao povo, chegara aos ouvidos de Caifás, que mais se amedrontou em relação a Jesus, passando a organizar covarde a prisão do mestre. Após o histórico momento da ceia, e quando Jesus busca o Jardim das Oliveiras para orar, um grupo, comandado por Judas e Malco, aproximou-se do mestre. Este, sabendo o que lhe ia acontecer, indagou, a quem buscais? E eles responderam, a Jesus de Nazaré. Uma grande expectativa dominou a todos, quando ele, sereno, afirmou, sou eu. Os homens insistiram na identificação, iniciando-se uma altercação, acordando os amigos e discípulos do mestre, que assustados acorreram aos gritos. É então que Pedro, que se encontrava com uma espada, reagindo, decepa a orelha de Malco. Com um grito bestial, Malco começa a vociferar, cheio de raiva, enquanto a hemorragia escorria abundante. Sem perturbar-se, Jesus tocou-lhe a ferida aberta, em sangue, e cicatrizou-a, advertindo Pedro, embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Conhecemos o prosseguimento dessa história. A prisão, o julgamento, a condenação, a crucificação, o glorioso instante da demonstração da imortalidade e os acontecimentos que envolveram os apóstolos. O que teria, porém, acontecido a Malco? Alguém já se perguntou? Ao soldado? Como absorver a agressão de Pedro? O espírito Amélia Rodrigues, em sua narrativa, destaca que, segundo a antiga tradição, o mestre cicatrizou-lhe a ferida,
mas não reconstituiu o órgão decepado, ficando Malco estigmatizado pela antiga marca, que na época assinalava crime de furto, tendo fugido da Palestina, indo residir em Roma. Ali, revoltado, vivia das lembranças de sonhos de poder, recordando com amargura a agressão de Pedro. Então, o Malco, ficou ali remoendo essa história, como a maioria das criaturas que recebe uma ofensa. Provavelmente Pedro possa ter esquecido daquela situação, mas Malco, estigmatizado ali, porque também outra coisa que não tinha conhecimento é que não ter uma orelha significava que aquela pessoa era um ladrão. E continua a autora espiritual. Os anos transcorreram amargos até o reinado de Nero, passando Malco a fazer parte dos seguidores de Tigelinos. Sufrônio Tigelino, considerado conselheiro do imperador e seu agente de tenebrosos crimes, seguindo suas ordens e perseguindo os cristãos. Numa dessas investidas, diversos discípulos de Jesus foram feitos prisioneiros, inclusive Pedro, que é conduzido a uma colina para ser crucificado. Enquanto é preparado o instrumento de punição, Malco, reconhecendo Pedro, passa a agredi-lo, mostrando-lhe a orelha cortada, imagem da sua revolta, da sua raiva e de todo o seu ressentimento. Pedro, ante aquelas agressões, recorda-se daquele dia no Monte das Oliveiras e fica horrorizado de si mesmo. Lembra-se então de Jesus, do Mestre querido, e deixa-se tomar de imensa compaixão por Malco, a sua vítima. Ajoelha-se então aos seus pés e roga-lhe perdão. Os legionários de Tigelinos, vendo a estranha cena, seguram Malco e dizem: se esse homem a quem vamos crucificar, que essa pessoa é importante entre os seguidores do carpinteiro, ajoelha-se aos teus pés, certamente é muito mais importante do que ele. Vamos então te crucificar também. Ante o inesperado, Malco debate-se desesperado, gritando inocência. Uma nova e tosca cruz é montada ao lado da de Pedro, onde ele morre, blasfemando, lembrando-se certamente dos últimos instantes das palavras de Jesus, destacando a grande lei dos destinos e das ações humanas, a lei de ação e reação, a lei de causa e dos efeitos. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que tomar da espada morrerá pela espada. Antes, em outras oportunidades de seu apostolado, ele revelara essa lei dos mundos. Não julgueis para não serdes julgados. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Aí em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. E destaca ainda Amélia Rodrigues, nas conclusões do capítulo: há espadas invisíveis que despedaçam vidas, esfacelam esperanças, ceifam ideais. Joana de Ângeles chama essas espadas invisíveis de conteúdos perturbadores, de conflitos psicológicos, que seriam choques de entendimento e de comportamento entre o ego e o self. No livro Autodescobrimento, a mentora estuda 5 desses conflitos: a amargura, a perda pela morte, a lamentação, o ressentimento e a raiva. 2 deles ocasionaram um conflito entre Pedro e Malco. Pedro, agressor dominado pela raiva, atacou Malco com uma espada visível. Todo mundo viu a espada naquele instante. Malco, agredido, dominado pela raiva, converteu-a em ressentimento, transformando-a e guardando-a numa espada invisível, com a qual atacaria Pedro anos depois, esquecendo-se da advertência do mestre. Então nós vimos aí também, nessa história bem interessante, como nós também muitas vezes estamos guardando espadas invisíveis dentro de nós, cultivando ressentimento, mágoa, raiva, e muitas vezes prejudicando o nosso próprio organismo, porque quem está bebendo veneno somos nós. E ainda muitas vezes a gente quer que o outro morra. Bebemos o veneno e queremos que o outro morra. As energias negativas de quem conserva o ódio, a mágoa, a raiva, o ressentimento,
cria uma aura negativa, uma energia densa naquele que está cultivando esse sentimento. Ao contrário, naquele que perdoa, que procura trabalhar esses sentimentos, ele fica com aquela energia boa, né, tranquila, serena, saudável. Porque as outras vão simplesmente atacando os nossos órgãos físicos, perturbando a nossa mente. E nós temos muita dificuldade de perceber isto. Vamos nos deixando nos levar. Outra história também que nós temos assim, bastante interessante, hoje estou cheia de história, né? Bem interessante, porque a gente vai buscando os assuntos e vem trazendo assim, coisas que chamam a nossa atenção. Então, por isso, acho que isso fica tão marcado dentro de nós, né? Também do Divaldo Franco, é uma em que ele fala, deixa eu achando aqui. O Divaldo Pereira Franco nos conta que tinha um obsessor desde a infância, que o acompanhou por longos anos. Quando já dirigindo a mansão do caminho, se aproximou, enquanto Divaldo recebia uma criança, e se dirigiu a ele interrogando se iria adotar aquela criança, que se apresentava tão feia, segundo as suas palavras, porque o Divaldo, com uma grande mediunidade, né, enxergava aquele irmão que o acompanhava durante todo esse tempo. Então, naquele momento em que aparece uma criança lá no portão, ele, naquele mesmo instante, ele percebe que aquele amigo, vamos dizer amigo aí, né, que o acompanhava há muito tempo, estava ali, observando. E perguntou se ele ia adotar lá aquela criança. E ele diz assim, não só ele ia adotar a criança, acolher ela, mas como também daria o seu próprio nome àquela criança. Naquele instante, o obsessor, ele se rendeu completamente, porque naquele instante, aquela criatura que estava ali tinha sido a mãe dele no passado. Então, simplesmente, ele conseguiu tocar o coração daquele irmão com um ato desse de generosidade, de amor, acolhendo aquela criança. Então, nós não sabemos quem toca, né, quem bate na nossa porta. Quantas vezes um coração querido aí que pedindo refúgio e que precisa do nosso carinho, do nosso amor. Não quer dizer que nós tenhamos que adotar uma criança, mas quem sabe uma situação que a gente passe e que de repente depende da gente estender a mão, vai fazer com que uma boa obra que nós façamos, um trabalho voluntário que a gente está inserido, uma situação boa que nós realizamos, toque também o coração daqueles que nos perseguem, daqueles que muitas vezes invisíveis, né, ainda nos observam. Porque se nós estamos falando de inimigos visíveis, aqueles que nós estamos, né, enxergando o tempo todo, que estão aqui materializados, encarnados junto a nós devemos lembrar justamente dos inimigos desencarnados, daqueles em que nós prejudicamos lá no passado, que não reencarnaram, que ficaram lá remoendo as mágoas, né, as dificuldades, os transtornos, e permanecem em estado, né, ainda desse extremo ódio, perseguindo aqueles que, claro, não somos vítimas, né, algozes também lá do passado. E eles permanecem ali nos observando. É claro que quando nós começamos a trabalhar, agir de maneira diferente, buscar tocar o coração desses irmãos, mesmo sem que eles queiram admitir, eles vão perceber que nós nos modificamos. Muitas vezes, daquele obsessor, daquele inimigo, a gente pode, sim, angariar um amigo, conquistar um amigo, que vai perceber, às vezes, com as nossas atitudes no bem, né, o quanto ele também pode se modificar. Se nós nos modificamos, por que ele também não poderia? Uma leitura do Evangelho no lar, quando nós estamos esclarecendo ali a nosso espírito, também podemos estar esclarecendo a tantas outras criaturas que estão à nossa volta, inclusive esses irmãos. Essa leitura também pode tocar seus corações, mas é lógico que a gente também não deve ficar só na leitura, porque muitas vezes a gente lê, né, e não pratica. A importância da prática é justamente essa, é de fazer com que o nosso ato de amor, que está realmente renovando o espírito, também possa tocar outros corações, principalmente esses que estão nos observando mais de perto, porque eles não estão ali também por acaso. Por que Deus está permitindo esses irmãos ao nosso lado? Nós temos que nos perguntar isso. Porque é assim que eles também aprendem. Se nós aprendemos, a oportunidade de colaborar com a mudança desse irmão é muito grande. Mas se nós permanecemos da mesma maneira, também cultivando ódios e raivas, mágoas contra o próximo, nós também estamos
insuflando ainda mais nesse coração esses mesmos sentimentos, talvez até mesmo piorando a nossa situação, fazendo com que mais ódio ainda eles tenham contra nós. Me lembrando agora até mesmo de quando nós estamos em algumas reuniões mediúnicas e que às vezes vem um irmão ali dar o seu depoimento, falar, né, das suas dores, ele acaba acusando alguém que estava ali, que fez parte do seu passado e que ele está perseguindo, né? Uma pessoa que às vezes veio procurar ajuda na casa espírita para se libertar de alguma situação. E ele começa a falar sobre essa questão de que odeia o outro, de que não quer saber, que não vai perdoar nunca, jamais. E conforme nós vamos dialogando com esse espírito, ele vai sendo esclarecido, né? Porque primeiro um acolhimento, um esclarecimento, muitas vezes ele não quer ouvir, volta várias vezes. E em algumas das vezes a gente consegue ir esclarecendo e dizendo a ele, sabe aquele irmão que hoje é o filho daquele a quem você persegue? Observa melhor ele. Perceba se não tem algo familiar. E quando ele começa a fazer um retrocesso, na sua própria memória com certeza, ele percebe que aquele a quem ele está ali, né? Hoje, aquela pessoa recebeu como filho, é alguém muito querido dele. E que quando ele está perseguindo, né, maltratando, prejudicando aquele irmão, ele está fazendo automaticamente ou indiretamente também o mal àquele a quem lhe é caro. E muitas vezes, naquele instante, até assim, muito emocionante para todos nós que estamos na reunião, perceber a bondade divina agindo, permitindo que aquele espírito que é querido e caro ao coração dele, esteja encarnado naquela família. Porque ele, naquele instante, praticamente desiste dessa perseguição. Chora. Conseguimos muitas vezes ali com que a espiritualidade possa levá-lo para uma nova oportunidade, para tratamentos no mundo espiritual. Enfim, tantas coisas boas, né? Outros planejamentos para ele também. Porque ele se rende àquele amor que ele não imaginava. Então ele passa a observar que realmente aquela situação que ele estava ali agindo contra a família estava prejudicando todo um lar, principalmente aquele a quem ele ama. Então Deus, com certeza, já programou tudo isso para que houvesse uma oportunidade dessa reconciliação. Então nada é em vão, nada na nossa vida está sendo por acaso, nada do que nos acontece é por acaso, ninguém que bate a nossa porta é por acaso, ninguém que está dentro da nossa família está ali porque caiu de paraquedas. Todos nós estamos em aprendizado, precisando das oportunidades. Somos esses seres aí espirituais, vivendo uma vida material, um aprendizado importantíssimo para o espírito. Que possamos aproveitar essas oportunidades, lembrando que cada um vai responder por si mesmo. Nós não vamos responder pelo ato do outro. Porque, como disse Divaldo também, lembrando dele, ele fala assim numa pequena palestrinha que a gente já recebeu esses tempos atrás. Vale a pena amar. Se o outro não nos ama, o problema não é nosso, é dele. É ele que ainda não desenvolveu esse sentimento no coração. Nós é que devemos fazer isto. Se ele nos odeia, o problema ainda está com ele. É ele que vai ter que fazer todo um trabalho interior. É ele que vai ter que se modificar. E quando nós cultivamos o amor em nosso coração, nós criamos uma energia tão boa ao nosso redor, que muitas vezes a gente impede até a maldade do outro para conosco. Nós nos protegemos, na verdade. Nós começamos a ter uma nova energia que vai circundando a gente e que impede de energias negativas nos encontrarem, nos atacarem. Então é tão importante isso. E no capítulo ainda 12, já no item chamado o ódio, eu quero ler para vocês, porque ele é muito interessante também, dizendo, através de Fenelon, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tomar o vosso modelo, deu-vos o exemplo desta abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar aos que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles.
É a essa hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei de amor. E aí ele termina encerrando dizendo assim: não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. Então, quanto mais a gente deixa o ódio no nosso coração, mais a gente está adiando o nosso próprio progresso. Então, olha aí a importância de trabalharmos esse sentimento de amor dentro de nós mesmos, né? Quanto mais generoso for, né, o que a gente estiver ali buscando essa generosidade no nosso coração, mais saímos ganhando, mais enobrecemos o nosso caráter. Tem alguns recursos que a gente pode utilizar quando nós não estamos conseguindo buscar essa compreensão para com o outro, essa tolerância. Nós podemos usar de uma técnica que eu acho bem interessante, que eu acho que todos nós podemos até assim usar mais vezes na nossa vida. Que durante o momento em que a gente vai se recolher para o sono, a gente busque orar em favor de nós próprios, é claro, e também daqueles a quem nós estamos tendo dificuldade de perdoar. Pedindo a Deus que desenvolva em nós esse amor, essa tolerância, essa paciência, bons sentimentos em relação ao outro. Quem sabe até mesmo promova entre nós um encontro noturno em desdobramento no mundo espiritual, onde ali com amigos queridos que nos assistem durante a nossa existência, com certeza anjos guardiões, amigos familiares, possam estar junto conosco ali com aquelas criaturas, nos auxiliando, nos esclarecendo, nos dando ali às vezes um amparo tão grande, e que faça com que esses corações se enterneçam, e quando a gente retoma ali, algo vai ter mudado dentro de nós e do outro. Isso vai facilitar a nossa própria situação e também a do outro. Quem sabe vai quebrar essas algemas, vai nos libertar. Mas se isso não acontecer em relação ao próximo, que aconteça em relação a nós mesmos. Porque nós é que vamos estar caminhando aí à frente, porque nós já encontramos a doutrina espírita. Ela já nos esclareceu, ela já está aí nos dando todo esse amparo para que a gente faça a nossa parte. Nós não precisamos ficar esperando que o outro venha até nós. Nós podemos fazer a nossa parte, fazer aquilo que a gente poderia, quem sabe até ir até o outro, como a gente disse lá no início. Vamos até o outro, não esperemos. Se ele nos perdoar, que bom, teremos ganho um amigo, como disse lá no Evangelho. Se não, nós vamos continuar sabendo que Deus vai dar outras oportunidades, porque nós somos esses seres imortais. Com certeza, no momento certo, quando as coisas já estiverem mais acalmadas, quando a gente já estiver novamente aí, propício, prontos para um novo encontro, isso vai acontecer. Com certeza isso vai acontecer. Porque uma certeza que nós temos é que todos nós vamos chegar à perfeição. Todos nós vamos conseguir vencer todas essas imperfeições, esses sentimentos inferiores e negativos. É só deixar que o amor fale mais alto mesmo, e treinar esse sentimento dentro do nosso coração cada vez mais. Orando uns pelos outros, pedindo esse amparo, fazendo com que nós estejamos cada vez mais próximos de Deus. Porque esse sentimento de amor vai nos unir ao Pai com toda certeza. Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão dessa noite. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso irmão, possa estar sempre nos amparando e nos iluminando nessa estrada. Muita paz para todos.